E olha, o IGPM, o Índice Geral de Preços, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas, apontou um recuo de 0,01% em dezembro desse ano. Desse ano não, dezembro do ano passado. No total, o ano acumulou, 2025 acumulou, uma queda de 1,05%. O indicador dentro da meta dá forças para uma futura queda nos juros, né? Além de abrir espaço para diminuição do preço do aluguel nos reajustes anuais. Para a gente falar sobre esse indicador, o que esses resultados significam do ponto de vista macroeconômico, eu converso agora com Denis Medina, economista e professor da Faculdade do Comércio da Associação Comercial de São Paulo. Denis, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Olá, Vitor. Feliz 2026. Obrigado pelo convite de participação aqui. Grande ano para todos nós. Denis, queria começar te perguntando exatamente o que explica esse recuo de 0,01% que a gente acompanhou, né, no mês de dezembro e um resultado, uma deflação de 1,05% no ano, que veio muito diferente daquilo que projetava o mercado, né, que projetava inclusive um avanço do IGPM. O que aconteceu? O IGPM é composto por três bases de cálculo ali, né? São três indicadores que compõem o IGPM. Um deles é o preço ao produtor, outro é o preço ao consumidor e depois o INCC, Índice Nacional da Construção Civil. Desses três indicadores, o preço ao produtor foi o que teve a maior deflação. Ele caiu no ano 3,35%, enquanto o preço ao consumidor subiu 4,08% e o INCC 6,10%. Então, essa preço ao produtor, que é o preço intermediário ali para produzir os bens de consumo, que teve uma queda, né? Os outros setores não. E o que foi o principal responsável por essa queda no preço ao produtor foi justamente as matérias-primas brutas, que teve uma queda de mais de 8% no ano. E o que fez isso acontecer? Principalmente, né, vários fatores, mas principalmente a safra recorde que nós tivemos esse ano de grãos, principalmente soja e milho. Então, eles puxaram, né, uma relação de oferta e demanda. Quando a gente tem uma produção muito maior, eu tenho mais oferta de produto, acaba puxando os preços para baixo. E também, no ano passado, o Brasil conseguiu aumentar a sua produção de carne bovina e se tornou o maior produtor mundial de carne bovina, passando, inclusive, Estados Unidos, que era o líder anterior. Então, esse aumento na produção agrícola fez com que os preços ao produtor tivessem uma queda e isso fez com que o índice baixasse, né? Tivesse uma deflação aí indicada no final dos 12 meses, fechando em dezembro com menos 1%. Para a gente fazer uma correlação, professor, desse cenário bastante restritivo de juros que a gente tem hoje no país, com essa queda no IGPM também, pensando nesse aspecto esquisito que vive a economia brasileira hoje, porque a gente fala de uma resiliência no nível de atividade, a gente vê o desemprego nas mínimas históricas, um crescimento robusto que é projetado para 2025. Que correlação a gente pode fazer exatamente sobre esse nível bastante restritivo de juros e, evidentemente, essa queda do IGPM? O IGPM mede, é um dos indicadores da inflação, né? Mas o governo se baseia, o indicador oficial do governo é o IPCA. E o IPCA tem demonstrado uma inflação acima da meta, né? Esse mês específico, esse finalzinho de ano, na verdade, ele mostrou que está recuando justamente pelo efeito da taxa de juros elevada. Então, a taxa de juros tem segurado um pouco a economia para poder trazer a inflação mais dentro da meta, né? Um dos indicadores que a gente pode ver, assim, o que tem gerado um crescimento forte na economia, principalmente gastos do governo, né? O governo está tendo arrecadações recordes há já um bom período, já desde do ano passado, esse ano de novo, a gente vai ter um crescimento da economia e um crescimento da arrecadação muito alto, e isso faz com que o governo tenha mais dinheiro para gastar, e como a gente tem visto as contas do governo, na verdade ele está aumentando o endividamento público, então ele está gastando além da arrecadação, ou seja, uma parte considerável desse crescimento econômico que tem gerado índices de desemprego mais baixos é puxado por gastos do governo. Agora, em relação ao índice de desemprego, a gente precisa entender que isso também gera uma preocupação para as empresas, porque ela tem dificuldade de contratar, né?
esse final de ano a gente acaba indo muito no supermercado, comprar coisas para ceia, para encontros de família. E assim, todos os mercados que eu fui tinham placas dos supermercados contratando para diversas funções. Alguns, inclusive, divulgando na rádio, no sistema de som do supermercado, pedindo para enviar currículo, porque eles estão precisando contratar. Então, a gente está num momento, como você falou, interessante da economia, porque a gente tem gerado um crescimento, apesar de uma taxa de juros restritiva que tem tentado controlar ou equilibrar, né, esse crescimento econômico com uma inflação tentando chegar dentro da meta do governo. Denis, a gente pode esperar a partir de um arrefecimento no preço das commodities que eu pague um aluguel mais barato durante esse ano? Isso eu acredito muito pouco. Apesar do IGPM ser um dos indicadores mais utilizados para reajuste de aluguel, quando ele gera um índice negativo, normalmente os locadores acabam mantendo o preço e não reduzem. Apesar de que pode ser que aconteça, né? Mas a redução vai ser mínima. O indicador caiu 1%. Mas é possível. Eu acho que negociações de novos aluguéis podem tentar buscar isso, demonstrar, né, que a inflação pelo IGPM foi negativa e que precisamos ter um reajuste para baixo, mas contratos que estão em andamento é difícil. Geralmente o reajuste é para cima. Quando tem uma inflação negativa, ele simplesmente mantém o preço. Mas é bom para quem vê vários produtos, né, os preços ao consumidor, preços da construção civil subindo, você conseguir manter o preço do aluguel por mais um ano nos mesmos patamares, já é uma grande coisa. Cadeiras à parte, professor, com uma taxa de juros a 15% e um arrefecimento nesses novos contratos de aluguel, né? A gente conhece assim, popularmente o IGPM como a inflação do aluguel. Eu queria entender se a gente pode acompanhar um nível de restrição maior, por exemplo, da compra de imóveis, do financiamento de imóveis, em detrimento, é evidente, a um aluguel que teoricamente vai ter um nível de reajuste mais barato, né? Então, isso o governo fez, de certa forma, estimulou o setor, né? Tanto que quando a gente olha o INCC, o Índice Nacional da Construção Civil, isolado, ele teve um aumento de mais de 6% no ano de 2025. Então, algumas medidas que o governo fez no ano passado, liberando mais compulsório, né, que é uma questão técnica interna dos bancos, mas liberando um pouco mais do compulsório, aumentando assim recursos disponíveis para financiamento imobiliário, aumentando os valores de teto do financiamento imobiliário dentro do Sistema Nacional da Habitação. Então, isso tudo são medidas que visam estimular o mercado imobiliário, visa estimular a compra e o financiamento de imóveis. Então, numa contrapartida, assim, talvez a gente vai observar que o aluguel vai acabar se mantendo porque existe um estímulo para a compra de imóvel próprio. Então, as locadores vão ter uma dificuldade de encontrar mais clientes porque muitos dos clientes estão buscando um financiamento para conseguir fazer a compra da casa própria. Então, são estímulos que o governo acaba gerando que pode estimular, tendem, né? A intenção é essa, estimular o setor imobiliário e, de certa forma, se a gente vai ter mais imóveis, oferta e demanda, o aluguel provavelmente vai ficar meio estável no próximo ano. Pensando no comportamento das commodities, que a gente acompanhou ao longo de 2025, projetando para 2026, a gente sabe desse nível elevadíssimo de incerteza que a gente acabou vivendo no ano passado por causa principalmente da política comercial de Donald Trump, a guerra comercial entre Estados Unidos e a China. Pensando, jogando para o futuro, aquilo que na verdade a gente errou no ano passado, o que a gente pode esperar do IGPM para 2026? Isso é muito difícil prever. Mas alguns desafios estão colocados na mesa, né? A gente sai dessa questão ou tenta ainda driblar, né, o tarifaço dos Estados Unidos no ano passado, mas a gente ainda tem um desafio, por exemplo, na negociação do Mercosul com a União Europeia, né? Isso vem se arrastando há muitos anos e ainda não desenrolou. Um pouquinho antes eu falei que o Brasil se tornou o maior produtor de carne bovina do mundo. E um dos nossos maiores mercados compradores é a Ásia, em especial a China. E a China está, nesse momento, fazendo uma investigação em relação
questões sanitárias da carne brasileira. Então, de novo, né, se a gente diminui o volume de exportação, isso acaba sobrando o produto no mercado interno, puxa o preço para baixo. Então, são alguns desafios, além das questões climáticas, a gente tem visto eventos extremos, né? No hemisfério sul aqui, um calor absurdo, no hemisfério norte, uma nevasca histórica. Então, ainda tem muitas incertezas para o ano. Mas esses desafios, né? A negociação Mercosul com a União Europeia, a investigação da carne bovina e os eventos climáticos são coisas que a gente vai observar, pelo menos ao longo desse início de 2026. Professor, eu queria entender um pouquinho do ponto de vista mais estrutural e técnico. Por que indexar contratos, por exemplo, a um índice que mostra tanta volatilidade, ele é tão sensível, por exemplo, ao movimento de commodities, em casos, por exemplo, como o de aluguel? Qual é a correlação para que se escolha exatamente esse índice para se indexar determinados contratos? Isso é uma questão histórica. É bem interessante sua pergunta, porque a gente tem diversos indicadores de inflação, né? O governo usa IPCA e os bancos ou os contratos de aluguéis acabam usando o IGPM. Isso foi decidido há algumas décadas atrás, quando a Fundação Getúlio Vargas criou o IGPM, ele criou justamente com essa intenção de não ser um indicador que é calculado pelo IBGE, pelo Instituto Público ou ligado ao governo, que em algum momento pode entender que a gente pode mudar algumas características do indicador e ele já não refletir exatamente a realidade. Então, a FGV faz esse indicador de forma independente. A maioria das pessoas devem saber, mas eu vou reforçar aqui, né? A Fundação Getúlio Vargas, que tem a faculdade, é um dos principais formadores de profissionais para o mercado financeiro. Ela é muito focada nesses serviços financeiros, mercado financeiro, bancos. Então, o IGPM segue uma metodologia que seja, de certa forma, mais confiável, menos suscetível a interferências governamentais do que o IPCA. Então, essa é a raiz, né, da onde, por que se escolhe o IGPM em detrimento ao IPCA ou qualquer outro indicador para reajustar aluguel, e muitas vezes também contratos bancários são também indexados no IGPM por conta dessa característica. Então é uma coisa mais histórica. Vamos para a nossa audiência que a política comercial de Donald Trump impacta diretamente o preço da moradia aqui no Brasil. Conversei com o Denis Medina, economista e professor da Faculdade de Comércio da Associação Comercial de São Paulo. Professor, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente e um grande ano para você. Obrigado, igualmente a todos aí. Parabéns à equipe da CNN por mais um ano. Muito obrigado.